Muito bem, a gente vem realizando, esse é o 8º webinar que a gente tem feito aqui no grupo. A gente tem feito sempre quinzenalmente. A ideia do grupo é discutir os impactos da tecnologia na sociedade contemporânea e, sobretudo, nas atividades estatais. A gente conseguiu organizar um banco de dados, aí tem mais de 1.500 artigos selecionados no site, e a gente vem convidando os pesquisadores. Nessa primeira fase, a gente tem tentado fazer a divulgação do grupo, para que a gente tenha mais pesquisadores, e nesse sentido eu reitero o pedido a todos para ajudar a divulgar, chamar os pesquisadores das suas áreas, que são próximos, mas no próximo semestre a gente deve começar a trabalhar já com produção de texto, com atividades propriamente mais correlacionadas e típicas de um grupo de pesquisa. Estou conversando ainda com o professor José Roberto, que está em Lisboa e não pôde participar, ele está com um pequeno problema de saúde, mas talvez consiga se juntar a nós um pouco mais para frente. Então, bem-vindo a todos, muito obrigado pela participação, pela presença. Então, feitas essas observações iniciais, eu queria agradecer ao professor Leonardo Oliveira, que aceitou o nosso convite, um professor com larga experiência no tema, vem participando de pesquisas conosco aqui no IDP e certamente vai trazer um tema, vai trazer discussões que agregam muito aqui para a nossa perspectiva. O professor Leonardo escolheu o tema Transparência, Dados Abertos e Colaboração em Organizações de Justiça. É um tema muito instigante para a gente, para que ele possa falar. O professor tem uma formação internacional, teve na NYU, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Isso, né? Currículo do professor. Foi visitante, pesquisador visitante no GovLab, da NYU. Então, tem feito essa pesquisa, é doutor em administração pela Universidade de Brasília e vem pesquisando inovação e estratégia. Participa do CNPq, no Conselho Científico e de outras inúmeras atividades. Muito obrigado, professor. Bem-vindo. Você está com a palavra e peço aos participantes que mandem as suas perguntas pelo chat. Tá certo. Muito obrigado, professor Atalain. Inicialmente, agradeço o convite. Agradeço o convite feito por você, pela Ruth também. E eu tenho uma apresentação aqui, vou compartilhar a tela. É uma apresentação bem visual. Então, só vou pedir para confirmar se vocês estão vendo bem. Estão vendo minha apresentação, certo? Deve estar escrito aí Open Justice, Transparência, Dados Abertos, Colaboração em Organizações de Justiça. Bem, então, só corrigindo, professor Atalain, eu ainda sou doutorando, eu fiz o sanduíche na NYU e ainda falta a parte de cima do sanduíche, né, que é fechar aqui no Brasil, pela Universidade de Brasília, e eu tenho realmente me dedicado um tempo para essa questão dos dados abertos, que é um conceito que a gente vai falar, nas organizações de justiça, especialmente, como elas podem transformar essas organizações, como a sociedade pode participar a partir disso nessas organizações de justiça. Então, tenho dedicado a esse tema também no IDP, também com um grupo de pesquisa que é justamente nessa área de inovações nas organizações de justiça, e é bom estar junto aqui com os nossos amigos do IDP nessa jornada internacional, né? Então, vamos começar aqui um pouco. De início, eu não sei na audiência qual que é o conhecimento em relação a conceitos de Open Government, mas então eu vou contar um pouquinho para trás que, no passado, até a partir do advento da internet, da nossa capacidade de coletar dados pela internet, em qualquer lugar, esse movimento começou a surgir e foi muito amplificado com esse documento, que é o Memorandum of Transparency and Open Governance, da administração Obama. Um documento que ele surgiu em 2009, na verdade,
e que ele tinha esses 3 pilares fundamentais, posso falar assim. Um é sobre a transparência, sobre colaboração e sobre participação. Então, sobre transparência, seria a capacidade do Estado de colocar suas informações disponíveis para que a sociedade, então, pudesse olhar em termos de prestação de contas para saber o que estava acontecendo. Mas, com essa capacidade nova tecnológica, isso abria possibilidades para a colaboração. O que seria isso? Seria a capacidade, até mesmo do Estado, de obter um conhecimento que está lá do lado de fora do Estado. Então, por exemplo, com uma transparência disponível, com os dados disponíveis para que pessoas, por exemplo, de universidades, pessoas do terceiro setor, pudessem olhar o governo, então, ele poderia ter novas expertises, novas formas de atuar. E participação ainda seria um quesito a mais. A diferença entre colaboração e participação, que parecem palavras parecidas, seria só que na participação você ainda tem a capacidade de influenciar nas ações do Estado. Então, pegando aqui um exemplo rápido, se eu começo a publicar, e aí eu vou falar de governo em termos geral, para depois falar de justiça, mas se eu começo a publicar dados, por exemplo, na área de saúde, a escala de médico, qual médico que ele está atuando em determinado momento. Então, a sociedade tem essa informação. Quando ela vai num posto de saúde, ela sabe que um médico deve estar lá na escala para atender. A colaboração acontece quando, por exemplo, organizações sociais, isso é um caso real aqui que aconteceu em Brasília, ela começou a pegar essa escala de médico e ir no hospital, no posto de saúde, só para verificar, esse médico aqui, que é para estar presente, ele está atendendo? Não, ele não está atendendo, onde que ele está? E aí ela começa a ter uma colaboração. Com essa colaboração, por exemplo, descobriu-se que alguns médicos eles não estavam cumprindo a escala, estavam num consultório particular, num tempo em que ele deveria estar atuando dentro do hospital público. Então, é uma colaboração para a resolução de problemas específicos. E a participação, ela se dá quando você abre a sociedade, então, a possibilidade dela participar e decidir. Um exemplo muito bom nesse sentido é o orçamento participativo. Vários países no mundo já adotaram essa prática, que é quando você define um pedaço do seu orçamento para, junto com a sociedade, você tem um processo de definição, mas você abre a tomada de decisão para, em conjunto com a sociedade, atuar com você. E aí, a pergunta que a gente fez, que eu pude participar dentro da Universidade de Nova York, sobre um estudo mundial e até sobre um curso que vai ser aberto futuramente, aqui em poucos meses, é como esses conceitos de governo aberto poderiam ser utilizados dentro da justiça, como organizações de justiça ao redor do mundo, elas estão utilizando isso. Porque, veja bem, esses conceitos que eu falei, eles estão vindo desde 2009, mas a justiça ainda tem sido um pouco tímida, mas a gente pode ver casos bons a esse respeito. Então eu trago agora uma série de casos que são interessantes para exemplificar e até servir como um insight para alguém que queira trabalhar com isso no futuro. Então, a gente começa aqui com um caso da Costa Rica sobre justiça aberta, só porque eu quis enfatizar o papel especial que dados abertos têm em transparência. Aqui eu tenho só a capa do site, mas aqui vocês conseguem ver que eu tenho uma série de parâmetros. Na verdade, eu tenho uma organização dos tipos de dados que a Justiça da Costa Rica está abrindo, então sobre compras, contratações, execução, estatísticas, e tem os tipos de dado que ela está trazendo. Isso é importante por quê? Porque quando a gente fala de dados abertos, existem algumas características que esse dado tem que cumprir. Uma delas que você está vendo aqui é que esse dado ele tem que ser aberto de uma maneira que ele possa ser lido por outra máquina. A ideia é que você dê a oportunidade do pesquisador ele vir aqui e capturar seus dados utilizando a máquina dele. Então, ele tem que ter essa característica que é o que a gente vê aqui, um pacote de dados. Esse é o CSV, é um formato bem famoso, acredito que a maioria das pessoas conhece esse tipo de formato, que é um formato muito simples de você manusear. Basicamente, são caracteres divididos por ponto e vírgula. Fácil de manobrar,
e que traz uma segunda característica dos dados abertos, que é que você não precisa ter um software proprietário para utilizar. Então, se eu compartilhasse isso aqui com um formato de Excel, que é o XLS, eu estou falando que a pessoa tem que ter um Microsoft Excel para usar esse dado. Então, não seria dados abertos, porque eu acabo restringindo esse dado para uma pessoa que comprou esse software. Quando eu uso esse pacote de CSV, significa que qualquer pessoa pode utilizar. Então, ele é lido por máquina, qualquer pessoa utilizar. E a terceira característica principal dos dados abertos é que não existe um licenciamento sobre ele. Então, você dá a possibilidade da pessoa utilizar isso de qualquer maneira, para fazer estudo e até para montar um modelo de negócio sobre eles. Isso posto, a gente começa a ver ao redor do mundo algumas transparências a mais. Aqui é do governo da Argentina, eles fazem um processo bem interessante lá, eles já têm 57 datasets abertos de 24 organizações, eles têm desenvolvido um trabalho muito grande com as diferentes estruturas da justiça argentina, então para trazer todo mundo a fim de você ter uma padronização dos dados, o que é muito importante para poder compartilhar esses dados. E aí apresentam esses dados com características diferentes, dados que são baseados para tornar possível maior acesso à justiça, dados para maior transparência e combate à corrupção, dados que são ligados à questão de gêneros, políticas criminais, etc. Para fazer isso aqui, é preciso um trabalho muito grande de coordenação. Na verdade, esse é um ponto importante de enfatizar. Você tem que trazer várias organizações, que geralmente a justiça ela se apresenta ou segmentada por especialidade. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, você tem eleitoral, trabalho, federal, e em diferentes países você também tem essas diferentes estruturas. Para que elas conversem de uma maneira similar. Esses dados eles têm que ter uma similaridade para que depois eu possa comparar esses dados, que é uma característica que a gente vai querer fazer. Que é o que a gente está trazendo aqui agora, com um case da Lituânia, na verdade. Então, se vocês olharem aqui na tela principal, com a informação disponível, a Lituânia fez uma parceria, e eu chego à questão da colaboração, com a Transparência Internacional, que é quem tinha maior capacidade de analisar os dados. E a Transparência Internacional providenciou essa visualização aqui, que ela está mostrando uma comparação entre cortes. Só um instantinho que foi um pouquinho para frente, eu esbarrei aqui. Mas, retornando, eu aqui, com os dados disponíveis, eu começo a ter a capacidade de fazer isso aqui, uma comparação entre diferentes cortes, como que elas estão atuando, quantos casos que elas julgam por ano, qual que é a carga de trabalho, qual que é o custo que ela tem e como que ela está atuando em termos de anos. Então, a gente começa a comparar produtividade, que é uma descoberta interessante quando você olha para a justiça como um todo. Por que essa corte ela consegue ter uma produtividade acima dessa, etc. É um dado que você vai complementar depois com uma análise mais qualitativa. Então, aqui a gente quer descobrir, ter essa ideia geral. Então, esse case é interessante porque você tem isso, tem uma comparação entre cortes, tem também uma comparação entre juízes, e você começa, então, a investigar por que alguns têm uma capacidade de resposta maior do que outros. Outra possibilidade, quando você abre os dados, e aqui o caso vem da Califórnia, do estado da Califórnia, é você ter uma capacidade de transmitir esses dados para a comunidade utilizar de maneira diferente. Então, aqui a gente está falando dos dados de justiça criminal sobre prisões. Aqui um mapa é um mapa da Califórnia, e você tem aqui, então, como se fosse uma exposição, quais áreas, então, você tem maior prisões, etc., que junto com outros tipos de dados, você pode ter análise, então, por exemplo,
quando você cruza o tipo de análise criminal com dados sobre o custo das moradias, dos terrenos, e fazer toda uma perspectiva social sobre esses dados. Por que aquela área ela mais afeta até crimes em relação a outra. E você tem uma série, na verdade, todas essas referências que eu estou mostrando, acaba que eu só estou trazendo uma apresentação, digo só um slide, mas elas têm uma série de informações dentro deles. Então, aqui a gente tem uma parte que eles tentam contar a história dos dados, então é bem interessante, onde você vai pegando uma série de dados e vendo como que eles podem ser aproveitados. A parte de exploração, onde aí você vai poder clicar e ver, por exemplo, se você quer uma área específica dentro da Califórnia, você vai tendo uma área bem mais detalhada. Você tem acesso aos datasets e depois também algumas ferramentas da comunidade, como que a comunidade pode utilizar todos esses dados. É interessante ver como isso tem se espalhado, principalmente no mundo. Aqui é um outro caso, que é um caso que vem da Nigéria, na África, e essa organização, Transparency IT, ela vem mapeando, por exemplo, casos de corrupção, onde que eles estão, quanto tempo eles demoram, e eles fazem uma comunicação muito boa também no Twitter, quando o caso está próximo, o que está acontecendo, e depois como que a decisão está sendo feita. Tem uma série de estatísticas aqui sobre lavagem de dinheiro e sobre as condenações desses casos. Bem interessante também, e só possível quando eles têm acesso à informação. E aí é interessante ver quando isso chega a uma questão mais simples de ser posta em prática, porque nos outros casos que eu mencionei até então, você vê que tem todo um aparato, tem alguém ali com expertise. E agora eu trago um caso que a pessoa só utilizou, na verdade, ela tem os princípios de dados abertos, de justiça aberta, mas é um juizado, também é um número 10 da cidade de Buenos Aires, e aqui muito baseado na liderança do juiz à frente do juizado. Ele utiliza apenas ferramentas livres para dar transparência sobre o que acontece no juizado. Então, ele utiliza Twitter e uma conta no Google Drive para deixar aberto toda a questão de resoluções, quem trabalha no juizado, o tipo de licença, as audiências. E aqui é a conta do Twitter, onde você pode acompanhar, interessante. Então, as decisões elas vão sendo colocadas no Twitter. E aqui eu trouxe só um pedacinho do Drive, onde você consegue o inteiro teor das decisões dadas dentro desse juizado. Então, é interessante que, às vezes, a solução para você ter transparência é você criar colaboração com outras entidades, tipo a Transparência Internacional. E aqui é um caso simples, onde a pessoa, utilizando ferramentas gratuitas, ela deu transparência dentro daquele juizado. E aí é interessante ver realmente essas aplicações. Aqui é um outro caso também na Argentina, mas aqui é interessante ressaltar que em alguns países a questão da justiça, ela fica, digamos assim, ela fica um pouco comprometida se a escolha dos juízes não tem um processo transparente. Então, aqui no Brasil, a gente tem um processo muito bem definido de concurso público, acho que é até uma boa prática que nós temos aqui. Não conheço o caso de Portugal, mas esse caso aqui da Argentina, esse projeto especificamente de concurso transparente, ele se dá dá transparência sobre como o juiz ele vai virar juiz. Então, eles mapeiam todo o processo, como que ele começa, quem são as pessoas, qual que é o currículo das pessoas, como que elas vão chegar lá, e ainda ensinam qualquer organização que queira a montar um tipo de observatório para fiscalizar como que se dá, como que esse juiz vai, na verdade, como que essa pessoa vai se tornar juiz dentro do seu juizado específico. Então, é um espaço para verificação dessas pessoas, como essas pessoas são indicadas.
Na verdade, isso já apareceu em alguns estudos anteriormente, até da Bar Association, essa questão como o juiz se torna juiz, né? E aqui eu tenho um outro caso que é interessante, esse caso agora veio da Eslováquia, onde eles fazem um mapeamento, na verdade, de parentescos dentro da justiça. Então, na verdade, eles tiveram uma reforma, nessa reforma, todo juiz, ele autodeclara que tem parentes em determinado juizado, em determinada jurisdição, é uma coisa que ele tem que autodeclarar, e que se depois for descoberto que ele era parente de um outro alguém, nunca disse isso, ele pode até sofrer algum tipo de ele vai responder sobre isso, podendo ter algum tipo de sanção a esse respeito. Então, são maneiras que, com transparência, você consegue mapear, e com a transparência você consegue, por exemplo, mapear e ter um tipo de gráfico que exemplifica como que esse tipo de cruzamento de informações ele está acontecendo. Outro caso super interessante é da Justiça do México, do Tribunal Eleitoral. Eles têm tido, na verdade, um papel muito grande de disseminar isso. Inclusive, eles que são financiadores do curso que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, sobre Justiça Aberta, mas eles também, no site deles, esse aqui eu trago, de um juiz do Tribunal Eleitoral do Poder do México, mas eles trazem todas as informações sobre magistrados, sobre as sessões, sobre os votos, sobre os discursos, artigos, as comissões que eles estão participando, e artigos de referência para as tomadas de decisões. E outro aspecto que é bem interessante é esse, chamado de infografias, que é quando você tenta transmitir essas decisões, que muitas vezes elas trazem uma grande quantidade de jargões, uma linguagem técnica que a pessoa, vamos dizer assim, de fora do contexto jurídico não entende, eles tentam traduzir isso em figuras, igual essa aqui, que está no canto, que explica como uma decisão se está, tentando trazer isso para um card, na verdade, que a gente chama isso, né, que você espalha pelas mídias sociais, então depois eles vão pôr no Twitter, vão pôr no Instagram, mas você dá essa transparência de forma muito acessível. Então, com uma preocupação com a linguagem muito clara, vocês podem imaginar que transferir um processo grande para um card, que é só uma imagem pequena, tem um grande poder de síntese. Obviamente, isso vai ter que ser bastante resumido, mas é uma iniciativa muito interessante para você comunicar como que a justiça está atuando, como que a justiça pode transmitir para aquela pessoa que está lá de fora, e com isso até aumentar a sua legitimidade aonde que opera, de uma maneira transparente. Eles têm um cuidado, inclusive, de ver se você notar aqui, de colocar as referências. Obviamente, uma pessoa que queira se aprofundar sobre isso, ela então pode procurar os casos, as regulamentações que estão baseadas nas decisões. Mas é um caso muito interessante também. E é bacana ver que isso tem se aprofundado mais, né? Esse evento acabou de ocorrer, se vocês notarem, de maio, 29 de maio, então da semana passada, que aqui nós estamos falando do Canadá, compartilhando iniciativas que eles chamaram de Open Government na justiça, que é o que a gente está tratando aqui de justiça aberta, ou Open Justice. É interessante ver que esse movimento tem crescido bastante, principalmente com essa participação. Aqui vocês podem ver no cantinho, eu estou falando da Open Government Partnership, que é uma organização que está aí no mundo, ela participa junto a governos com iniciativas, na verdade, discutindo políticas de abertura de dados. E nos últimos anos, ela tem incentivado cada vez mais essa abertura de dados em organizações de justiça. Então, a gente já começa a colher casos que estão ocorrendo, por exemplo, na República Tcheca, bem interessante. Eu sei que o Chile agora está discutindo. Então, essas discussões se dão em termos de governo como um todo, mas sobre a abertura de dados em governo como um todo, mas com dados específicos para a justiça. Então, os países se comprometem a abrir determinados
a tomar ações em relação à transparência de dados abertos, em relação ao governo de maneira geral, mas elas colocam indicadores específicos para a justiça. Como que a justiça está abrindo dados, nós temos estatísticas judiciais, nós temos acesso aos contratos, nós sabemos como que se dá o processo do juiz adentrar a justiça. Então, é bem interessante notar como esse movimento tem se tornado cada vez mais global. E aí, aqui eu tenho um que, na verdade, esse foi um que eu ajudei a desenvolver, eu coordenei o projeto, que é o Observatório da Estratégia da Justiça Federal, que é um projeto que também é aqui do Brasil, focado na Justiça Federal, mas que também ele tem sido utilizado como referência em outros lugares. A ideia aqui foi a gente apresentar todos esses dados numa primeira tela, os dados principais da Justiça Federal. Então, em termos de pessoas, em termos de recursos financeiros, em termos de casos, casos novos, casos pendentes, casos julgados, e aonde que a Justiça está presente. Nesse observatório da Estratégia da Justiça Federal, você também tem toda a informação sobre os projetos estratégicos da Justiça Federal e sobre os indicadores das metas que a gente tem na Justiça brasileira. Cada ano existem metas estratégicas, essas metas elas são atualizadas ano a ano, e a gente vai apresentando aqui para cada uma das regiões da Justiça Federal como que essas metas estão sendo desenvolvidas, dando transparência se os tribunais que compõem a região, se eles estão respondendo bem. Então, por exemplo, na meta 1 aqui do ano de 2018, que foi julgar mais processos que o número de casos novos, a gente vê aqui que as regiões estão se saindo bem, e aí é interessante mostrar, na verdade, da transparência, que às vezes uma região não está atingindo a meta, que é aqui o que acontece na primeira região, com a meta número 2, mas que é colher informação. Então, o bom da transparência é isso, também você dá transparência, mas o julgamento também não é só no dado, é você colher a informação por trás desse dado. Então, por que que isso não acontece, né? Aí a gente vai ter maiores informações. A partir desse diagnóstico, você toma ações corretivas para que, então, você vai melhorando o seu desempenho ao longo do tempo. Essa é a ideia da transparência, é essa. E aí, essa iniciativa, em conjunto com várias dessas outras que eu falei, elas estão virando um curso aberto, que a gente fala, né, um MOOC, é um curso massivo aberto. Esse curso foi desenvolvido pelo GovLab, da Universidade de Nova York, financiado pelo Tribunal Eleitoral do México. Ele apresenta diversos cases e ele está disponível, ele já está rodando, na verdade, dentro do México. Eu acho que já tiveram 1.500 a 1.800 pessoas. Em breve ele vai estar em inglês e em português também vai estar funcionando. Essa é a página do GovLab, que é um laboratório de inovação que ele se dedica, na verdade eles chamam de um Think, Do, Think, ou seja, é uma preocupação com reflexão, mas também com uma ação bastante empírica a respeito de como a governança tem sido mudada pela tecnologia, como que os governos eles têm mudado a partir dessas questões tecnológicas que se apresentam. E aí a gente tem esse curso que vale a pena está mapeando. Eu até vou falar de outra iniciativa que vocês podem, por aqui a gente pode ter mais informações também, que é um Observatório da Justiça Aberta, que é uma iniciativa nova também. A gente tem esse espaço. Se você se interessou e quer saber mais, eu te peço que preencha aqui o link para eu ter acesso a seus contatos e te mandar maiores informações. Ou também tem o nosso Twitter aqui, que você pode ter mais casos. Às vezes a pessoa pergunta, eu gostei, queria ter mais acesso. Eu te diria para voltar aqui nessas referências, dar uma olhadinha no Twitter, que geralmente a gente está passando aqui essas informações. E assim, tem muita informação aqui, mas eu acho que a ideia era essa. Minha expectativa era ficar nos 30 minutos, acho que eu consegui, para ter um tempo para a gente conversar um pouco, né, e até se tiverem algumas perguntas, acho que é interessante. Os meus contatos estão aqui também, está aberto, então se você quiser entrar em contato, tem meu e-mail, LinkedIn e o Twitter, que são as mídias que eu uso mais. E eu anotei aqui só uma última coisa, na verdade,
que dentro desse processo de justiça aberta, a gente também tem feito parte de uma organização que tem em Portugal também, tá? Que são os Legal Hackers, que é uma organização que se preocupa justamente de fomentar discussões sobre a interseção entre direito e tecnologia. Nós vamos participar agora da Campus Party do Google, que vai ter, esse só vale para quem está em Brasília, infelizmente, quer dizer, a não ser que alguém de Portugal possa vir também, mas que vai acontecer daqui a 2 semanas, entre 19 a 23 de junho, se eu não me engano, em Brasília, e os Legal Hackers vão estar participando também. É uma comunidade gratuita para participar, todos os eventos são abertos, então é uma instituição que trabalha muito com essa parte do Open, de Open Dado, de Open Acesso e tudo que for Open. Então, sintam-se convidados também. O professor está lá, volta a palavra para você e para as perguntas que possam haver surgido. Deixa eu só parar aqui a tela, né, de compartilhar. Acho que deu certo, né? Me digam só se... Deu certo. Tá ótimo. Obrigado, professor, pela exposição, por essa visão aí um pouco da gestão pública sobre o tema. Eu não conhecia todas essas iniciativas, mas fiquei muito feliz de conhecer. Obrigado por apresentar aqui para a gente. A gente tem muitos professores conectados e a gente está com algum tempo, então eu vou ler e formular a pergunta do professor Luiz Damasio, mas eu queria inovar um pouco aqui, eventualmente abrir para algum outro professor, o próprio professor Luiz Damasio, estou vendo a professora Marilda aqui também, que alguém queira abrir o vídeo e falar e perguntar, para a gente dar uma dinâmica um pouco diferente. Mas o professor Luiz Damasio questiona justamente sobre esse dilema entre a transparência e a proteção de dados pessoais, né? Como poderia ajustar aquele ponto da informação para que essa não ofenda as privacidades implícitas nas mesmas e até novas leis vigentes. A transparência não pode dar causa, desculpa aqui, a transparência não pode dar causa para ajuizamento de ações com base na quebra da privacidade. Eu acho que esse tema surge principalmente aí, pelo menos aqui em Brasília, o debate está concentrado no tema dos contra-cheques, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Essa é uma ótima pergunta e que ela aparece, né? Quando você coloca que o governo vai abrir seus dados, você chega num ponto, você fala, mas todos os dados, né? Ainda mais quando você fala de justiça, né? Você pensar dados, um processo criminal, obviamente você vai ter que ter muito mais cuidado. Mas a minha resposta no final penso que a resposta disso está no tratamento que você dá aos dados. Então, na verdade, você tem que ter uma maneira como você trata os seus dados, os dados da instituição. Não são todos os dados que vão ser abertos, mas você vai querer abrir o máximo de dados possíveis. Aqueles dados que você possa ter algum tipo de problema, seja com a Lei Geral de Proteção de Dados ou algum outro tipo de normativo, são dados que você vai ter que ter um outro tipo de trabalho. O que não significa não abrir, porque às vezes você consegue, é isso que eu digo de tratamento, você consegue anonimizar determinadas bases de dados. Então você dá acesso a determinadas análises, só que elas não se dão num tipo, você não consegue chegar no dado individual de uma pessoa a ponto de identificar uma pessoa que seria um problema, então, que poderia até parar na justiça sobre isso, né? Um dado que foi disponibilizado, quando, na verdade, ele deveria ser um dado privado, só ficaria no âmbito da instituição. Então, assim, são segmentos de dados. Tem dados que são muito claros que eles devem ser abertos, tem alguns dados que eles são, vamos dizer assim, eles ficam numa zona cinzenta. Por exemplo, esse caso dos contra-cheques é um dado que teve muita discussão, mas é um dado que hoje ele é aberto. No Brasil, ele é aberto, né? Então, a gente consegue ter acesso ao nome da pessoa. Muito bem. Pessoa, né? Oi, acabou que cortou aqui um pouquinho.
Bom, só para concluir. Então, assim, esses dados estão abertos hoje, né? Então, a gente agora, o que a gente tem que ter para frente, talvez seja uma maturidade e um processo melhor definido dentro das instituições para como elas trabalham seus dados e a maneira que elas publicam. Eu acho que cortou um pouquinho o áudio, mas eu vou... Leonardo, Zé Roberto Afonso, que acho que teve algum problema no IDP lá em Eu acho que Brasília. sim. O pessoal tá meio mudo aí. Só para não perder o ritmo aí, ainda mais com vários colegas conectados, Uhum. a Marilda estava colocando aqui a pergunta que era, né, como vocês estudam a transparência no uso da base de dados que formará as decisões desse software. Na sequência, né, você acabou de falar da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí o pessoal estava... Acho que já voltou ali o Atalay. Vou deixar ele comandando lá. Quer dizer, não sei se... Atalay, voltou aí você? Pois é, aqui a conexão falhou um pouco, peço desculpas, mas eu acabei perdendo as perguntas. Eu vi que tinha uma pergunta da Priscila sobre a questão de se, na esfera da gestão pública, já existe uma preocupação sobre um compliance em relação à lei de proteção de dados. Eu acho que, nesse caso, cada organização, na verdade, vai ter que criar esse seu programa, né? Eu tenho visto algumas organizações, elas estão realmente se preparando para responder dentro do prazo que a lei pede, mas realmente é uma questão de organização para organização. Eu não teria como falar no geral sobre isso, né? Tem uma... Professor, até lá, não sei se você quer mediar. Agora que eu vi que tem... A professora Marilda tinha feito uma pergunta, mas ela sumiu da minha tela, nessa queda aqui. Ah, tá. Eu vi aqui, o STF está testando o uso do Victor. Vocês estudam a transparência no uso de base de dados que formará as decisões desse software? Essa é uma ótima pergunta e que é uma discussão que, no período que eu tive lá em Nova York, essa discussão estava realmente muito efervescente, que é sobre a transparência de algoritmos. Eu ainda não vi muito no Brasil sobre isso, mas eu penso que uma coisa leva a outra, na verdade. Você também aqui a questão é diferente. Como que você pode verificar se o algoritmo está respondendo sem viés, né? Na verdade, o que a gente tem visto é vários algoritmos, e isso é uma coisa muito paradoxal, né? Você pensa em inteligência artificial e pensa que a máquina vai ser livre de viés, e no final você vê que a inteligência artificial, muitas vezes, ela traz o viés para dentro da máquina. Então, esse é um assunto bem interessante. Agora entrou a próxima pergunta aqui, se por acaso escapou alguma, vocês me corrijam, me avisam. O professor Luiz Damasio pergunta que possa ser um ótimo projeto a criação de uma entidade certificadora de compliance da Lei Geral de Proteção de Dados, que acreditaria um selo para as entidades que foram colocar seus dados em sites de transparência e informações. Pelo menos criaria um critério de validação. O professor faz uma reflexão aqui. Dentro da sua experiência, você tem visto isso? Acho uma ótima ideia também. Não vi questão de entidade certificadora. Não, para mim a ideia nasceu agora aqui nessa pergunta. Não tenho conhecimento de que isso tenha sido discutido. Não sei se ficaria ao cargo da nossa autoridade nacional. Realmente não. Eu acho uma ideia muito boa. Acho que poderia evoluir.
nesse sentido. Tem uma pergunta nova aqui. Tá, sem áudio. Agora entrou o áudio. Agora foi. Deixa só um segundo aqui, porque eu abri outra conexão para... Aqui, agora vai. Então, a Ana Luísa pergunta, focado no que você mencionou sobre participação e colaboração, como o senhor tem observado isso no mundo? No Brasil, baseado em minha experiência no Senado Federal, uma predominância do uso de dados abertos por grupos de interesses mais organizados e com mais capital. Então, a pergunta dela é como engajar a sociedade, se há alguma estratégia aí que vem sendo utilizada para favorecer essa análise, essa realmente participação social no controle dos dados públicos. Essa pergunta também é muito boa. Por quê? O que acontece? Para você analisar essas quantidades de dados, você tem que ter uma expertise, e realmente não é qualquer um que ele vai conseguir ter as habilidades para fazer isso. Só um exemplo, no Brasil a gente tem aqui o Justiça em Números, mas o Justiça em Números é uma ótima iniciativa, você tem dados desde 2009, então já estamos aqui em 2019, consistentemente eles são abertos, são 820 variáveis do Poder Judiciário que você pode analisar, e esse arquivo ele já está ficando tão grande que já não é qualquer tipo de pessoa que consegue abrir o próprio arquivo, então algum software já não vai funcionar direito, então você já começa a ter que ter uma habilidade de entender esses dados, de trabalhar esses dados. Então, eu estou falando aqui de uma habilidade em termos de conhecimento, em termos de ciência de dados. É por isso que eu acredito que você colocou aqui os grupos de interesse mais organizados, ou seja, gente que tem ou expertise ou dinheiro para contratar alguém com expertise para esse tipo de trabalho. Na apresentação, e eu tentei destacar para vocês também a questão dos infográficos, que é uma maneira, na verdade, eu vejo que para engajamento você também tem que ter maneiras de você entregar essa informação que é complexa de maneiras mais simples, porque você quer explicar a lei, você quer que as pessoas entendam a lei, por mais que elas estejam completamente fora do sistema de justiça. Estou falando de cidadão comum lá, que tem o seu trabalho, que a justiça é algo distante dele, mas é bom que ele entenda a lei, que saiba seus direitos, que saiba que pode procurar, que saiba que também existem até maneiras de você ter seus direitos sem ter que entrar na justiça efetivamente. Então, o engajamento para mim, ele se dá nisso, em maneiras diferentes de você apresentar esse dado. Você apresenta esses dados todos para quem tem expertise, mas você também apresenta ele de maneiras mais pílulas, digamos assim, que uma pessoa comum possa também entender. Lá no Observatório da Estratégia, a gente também fazia isso, a gente, por exemplo, teve uma matéria da TV Justiça, que era sobre combate à corrupção, e ela vinha no site para mostrar como que funcionam, como que essas metas de justiça auxiliam para você ter uma justiça mais efetiva. Então, você trabalhar com mídias diferentes, então você vê, a gente trabalha com mídia social, trabalha com a mídia tradicional, seja no programa de TV, trabalha disponibilizando os dados. Então, para mim, isso parte em você disponibilizar essas informações de maneiras diferentes para públicos diferentes. Tá. Aí. O que eu ia te perguntar, eu estou com um problema aqui que não é problema tecnológico, da peça que está na frente do computador. O que eu ia te perguntar, e a imprensa, como que você acha que, obviamente, ter associações e ONGs de controle de dados me parece ser um ponto fundamental dessa ideia de transparência como um todo. Mas e os jornais, você acha que eles têm feito um papel aquém do que deveriam fazer? A mídia, não sei,
o que eu vejo assim, é que a mídia tem se preparado para analisar dados, o que eu acho uma coisa interessante. Um ponto que eu gostaria de destacar é que existem grupos de jornalismo de dados agora. Então, o que são essas pessoas? São profissionais, são jornalistas, que eles começam a capacitar, então tem curso sobre isso, e o que eles vão fazer é justamente dominar essa expertise que eu falei, sobre como que você pega um bloco de dados, como você analisa esses dados, como que você chega a uma análise, para produzir notícias baseadas nessas análises. Então, isso eu acho um ponto muito positivo, porque uma coisa ruim para o órgão é você disponibilizar dados e esses dados não serem utilizados. É uma coisa que acontece. E como eu falei, a história dos dados abertos, que também começa ali um pouco antes de 2009, mas no início, as instituições achavam que elas disponibilizariam dados e que assim pessoas viriam. E várias organizações colocaram esses dados públicos e ninguém veio para olhar esses dados, porque no final você tinha uma quantidade grande de dados às vezes que não eram bons para trabalhar, que as pessoas não conseguiam chegar a nenhum tipo de conclusão. Então, o que eu vejo agora, em termos desse momento que a gente vive, é realmente uma maturidade melhor de quem trabalha com os dados e de quem disponibiliza os dados. E isso é muito positivo, né? Além do jornalismo, o professor Atala comentou sobre o terceiro setor, que é outro setor que tem uma participação fundamental. Porque, no final, o que a gente quer é ter uma instituição que responda melhor. Então, a questão da colaboração é muito importante, porque você abre esses dados, alguém lá de fora vai trabalhar esses dados e você depois vai ter um feedback para você. E aí você consegue trabalhar melhor. Algumas expertises não estão dentro da própria justiça. Quando você bota os dados lá fora, você às vezes tem alguém lá fora que está trabalhando com algo que a justiça não está trabalhando, e de acesso a esses dados, ela cruza esses dados e chega com uma proposta mais eficiente até para a própria justiça. Então, esse é o ponto da colaboração, de fato. Não é só que você deixa os dados disponíveis lá e acabou. Você tem que criar mecanismos de que, a partir desses dados expostos, você tem uma maneira de alcançar melhorias que vão surgir de fora para dentro, que a gente chama também de inovação aberta. Esse ponto é interessante, até aproveitando aqui, a professora Raquel Stein da USP é sempre nossa pesquisadora aqui, tem participado fielmente de todos os nossos webinars. Mas nas aulas dela, a gente tinha muita atenção para essa questão que as informações têm custo, né? Então, existe um custo para você disponibilizar isso, e mais do que isso, existe um custo para você poder interpretar esses dados, né? Então, acho que o problema que a gente está lidando aqui é justamente o custo da informação, né? Saber dentro desse mar de dados o que tem valor, o que tem significado. E, efetivamente, superar essa barreira dos custos, que é um pouco que a Ana-Luísa mencionou, não é barato. Exige estudo, exige preparação. Você mencionou a questão de jornalista de dados, ele tem que estudar, tem que entender até um pouco de computação aí para poder tratar esses dados, né? Então, eu acho que esse tema do custo é bem interessante. Acho que os governos têm feito esforços para que os dados já venham um pouco mais mastigados, mas também o governo não tem a informação sobre qual é o interesse da sociedade, né? Como é que vai cruzar? Eu achei muito interessante essa análise, por exemplo, dos familiares, quem são os familiares, por exemplo, que você mencionou. Em algumas conversas, a professora Marilda revela preocupação com gasto com carro, né, com transporte, quem tem carro, quem não tem carro, quem usa transporte custeado pelo tribunal ou não, também é outro interesse. Quer dizer, para garimpar esses dados, exige tempo, exige dedicação, os custos é um fator importante. E a rede de colaboração acaba diminuindo isso um pouco. Não sei se você quer fazer alguma observação sobre isso, senão a gente vai para a próxima pergunta. Eu só ia comentar, realmente, você tem o custo de disponibilizar
E depois, uma coisa que o judiciário tem comentado agora é sobre o custo das requisições de dados. Então, a partir do momento que você tem vários startups ou várias organizações vindo a todo momento na justiça coletar esse dado, tem discussões sobre esse custo. Mas acho que o interessante realmente, eu acho que é isso, a gente olhar com uma visão mais madura. O custo da transparência, né? Mas que assim, você tem um custo financeiro, de fato, para você trabalhar isso internamente e disponibilizar o dado, e também você tem um custo financeiro para deixar um servidor com os dados, servidor de TI, né? Uma pessoa, servidor computacional, com os dados disponíveis. Mas a tecnologia, nesse sentido, tem barateado muito, e é importante a gente ter a maturidade de ver que isso pode se tornar realmente uma característica que aumenta a legitimidade da própria justiça. Então, se os dados estão disponíveis, tudo bem, isso tem um custo, mas você está fomentando todo um ecossistema em volta disso daí, que de fato ele cria serviços, mas ele também aumenta sobremaneira a transparência de todo o sistema. Então, é um aspecto importante ser levado em conta. Muito bem. A Raquel, nossa pesquisadora aqui, ela tem uma pergunta. A Ruth, desculpa. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom. A minha pergunta é em relação à questão de soberania, né? A gente vê que com o crescimento da internet tornou-se extremamente importante a gente defender a transparência, mas em relação à soberania dos países, quais tipos de problemas os dados abertos podem gerar para esse ponto, né, da soberania dos países? Boa pergunta, Ruth. Eu não vi ainda algo nesse sentido, de que um dado aberto chegaria a ter algum tipo de conflito com soberania. Os dados, realmente, por exemplo, você pega dados das Forças Armadas, então tem uma preocupação maior, algum tipo de estratégia, né? A gente, se pegar, por exemplo, os dados das Forças Armadas dos Estados Unidos, você não vejo que os dados abertos deles você vai ter algum tipo de... eles não vão liberar um dado que venha a ter algum tipo de problema de soberania, ao meu ver. Então, realmente, eu não passei por algum tipo de discussão nesse sentido. Acho que, realmente, os países eles têm uma preocupação. Na verdade, assim, o que eu vejo é que muitos dados ainda podem ser abertos, né? Então, esses dados, os dados que ficam na fronteira, as organizações preferem não deixar esses dados abertos. Então, talvez por isso que a gente não vê dados dentro desse tipo de problemática. O que eu acho que a gente pode evoluir muito é isso, nos tipos de tratamento onde você cria valor para a sociedade e que não te gere um problema mais para frente, né? Muito bem. Nós temos ainda 6 minutos. Alguém quer fazer perguntas, fazer observações? Sou Luiz Damasio. Do nosso grupo, mandem. Se alguém quiser abrir o áudio, fazer a pergunta. O professor José Roberto Afonso estava quietinho aí, saiu ao nosso socorro também. Enquanto o pessoal pensa, vou só colocar mais uma colocação que eu anotei aqui enquanto você fazia a pergunta, que assim, sobre dados abertos, é bom a gente ter uma divisão em mente, talvez até seria um slide bom para eu acrescentar numa próxima vez. Os dados abertos a gente pode segmentar de algumas maneiras. Então, vamos pensar assim, um primeiro segmento são dados abertos administrativos. O que eu estou falando desses dados abertos administrativos? São esses dados que todo órgão público tem. Então, nós estamos falando de contratação, nós estamos falando de pessoal, nós estamos falando dos contratos, terceirizados, etc. Isso dá transparência à ação administrativa do tribunal. Então, falando de justiça aberta, esse tipo de dado todo pode estar aí disponível. Um segundo tipo de dado é sobre as estatísticas dos tribunais.
Então, várias análises elas podem ser feitas quando você abre as estatísticas dos tribunais, quais que são os julgados, quais estão pendentes, quais os tipos diferentes, em quais sessões, etc. E um terceiro tipo de dado, que aí a gente começa realmente a aprofundar nessas questões e tem que ter uma preocupação muito maior, são os dados que estão dentro do processo efetivamente. Então, quais são aqueles dados que eles estão dentro do processo? Quais são as partes, o que as partes alegam e todo o funcionamento a partir de então. Então, essa é só uma segmentação interessante para a gente saber assim, a justiça pode evoluir muito já com o nível 1, digamos assim, de dados administrativos, depois com o nível 2, que são os dados estatísticos, para depois chegar nesse sentido que é mais polêmico, que é o dado que envolve realmente o processo inteiro, tudo que está dentro do processo ser disponibilizado, que alguns países já têm feito essa sistemática, a própria França criou um conselho para discutir isso, como seria abrir todos os dados de todos dos processos, não de todos, né, mas assim, quais processos a gente pode abrir todos os dados desses processos. Professor, Carmen pergunta se tem algum problema de conflito de competência. Quer dizer, eu não sei se a pergunta cabe, mas a Carmen formulou, a questão da soberania me parece que implica muitas vezes em questão de competência territorial e de alguma eventual lide. Algum caso? Carmen, realmente eu não tenho conhecimento de alguma questão envolvendo essa questão de competência territorial. Muito bem. Professor, a gente vai caminhando para o final, a gente costuma ser pontual no começo e pontual no final. A gente tem 3 minutinhos ainda, se alguém quiser falar alguma coisa, esteja à vontade. Eu gostaria só de mencionar para os membros do grupo que de 15 em 15 dias a gente vem realizando. Então, para dar um panorama dos convidados, a gente deve ter no próximo encontro o professor o professor Francisco Pereira de Souza, da Universidade Nova de Lisboa, falando de proteção de dados pessoais. Depois, no dia 1º de julho, o professor Luiz Damasio, falando da próxima geração de conectividade e mobilidade da sociedade 4.0. A seguir, nós temos convidado, e para confirmar, o professor Vinícius Mariano, que está no King's College, em Londres. A professora Raquel Stein também se dispôs a falar, a gente está para confirmar a data com ela. O professor Ricardo Campos, de Frankfurt, deve falar sobre liberdade de expressão. E a gente tem aí alguns outros convidados para voltar a falar dos problemas de tributação. O professor Everardo Maciel deve vir falar também sobre a questão dos dados e da fiscalização, entre outros. Então, a gente vai finalizando. Eu não sei se o senhor quer falar uma última palavra para o final. Professor Leonardo. Não, só agradecer, obrigado mais uma vez pelo convite, professor Atalar, Ruth, espero estar presente nas outras apresentações também, ouvindo os outros professores. Parabéns pela iniciativa, realmente. Professor José Roberto. Oi, não, também agradecer ao Leonardo e acho que também colocar, né, acrescentando aí nas palavras aí do Atalar, que a gente está com um projeto de breve, se Deus quiser, a gente conseguir criar uma revista especializada e a gente queria muito pedir contribuições do Leonardo e de vários outros colegas para já irem pensando, né? A apresentação do Leonardo hoje daria, por exemplo, um excelente... Ele estava falando aqui, eu fiquei pensando, né, no potencial de um bom artigo para que a gente também consiga expandir, né, essas informações que a gente está levantando aqui para outros colegas. Mas é isso. E também lembrando a todos de se inscreverem para receber no projeto, para receberem os e-mails, né, que a gente agora já está fazendo a programação antecipada, mas o endereço da sala, que é sempre aqui no Zoom, a gente só consegue antecipar alguns dias antes. Muito bem, acho que é isso.
Se não é a Ruth aqui, eu fico falando no mudo um tempão. Mas obrigado a todos, obrigado pela participação. A gente está exatamente caminhando para implementar as publicações a partir do próximo semestre. E inscrevam-se aí, vamos, eventualmente, aqueles que tenham interesse em ajudar nas pesquisas, levantamento de dados. Acho que o professor Leonardo mostrou para a gente um grande campo de pesquisa. Então, quem quiser, tiver interesse, escrevam para mim, escrevam para a Ruth, para o grupo. A gente organiza reuniões presenciais, aí precisa ser aqui em Brasília, para a gente começar a garimpar dados aí relacionados à transparência. Tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.